Retornando com o historiador e escritor Reinaldo Veloso Souto, nós estamos conversando sobre a história de Montes Claros. No primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a praça de esporte, a importância da praça na formação de atleta para Montes Claros. Ô Rei, Montes Claros daquele seu tempo também, uma coisa tradicional na cidade, que eu também eu peguei ainda na minha adolescência, era a seresta, né? O povo era seresteiro naquele tempo, O povo era seresteiro. Então saía, realmente saía pelas ruas cantando, fazendo a seresta. Eu lembro de pessoas que era o Tele Guimarães, né? Grande cantor, Benedito Maciel, né? Nivaldo Maciel. Então a gente formava modéstia. Você não cantava não, né? Eu entrava de gaiato, né? Como diz. Só no gole. E tinha, olha, lógico, na seresta sem gol não tem, né? Não tem seresta. E aí, percorrendo várias ruas da cidade, cantando, né? Principalmente para as namoradas, claro, né? E aí, foi o doutor Hermes que resolveu, então, criar o grupo de seresta dele, né? Que foi, na verdade, naquela época, o maior grupo de seresta de Minas, né? Talvez um dos maiores do Brasil, né? E percorreu grande parte do Brasil. Acho que foi até no exterior. Foi até no exterior. Até no exterior. Então, até hoje, existe essa tendência de adeptos introduzidos dentro do grupo seresta para dar continuidade, né? Interessante, eu me lembro bem de uma coisa muito tradicional também, além da seresta, que o doutor Hermes preservava, era a festa de São João. Eu lembro que na casa dele ele promovia uma quadrilha que inclusive saía pela cidade inteira. Você lembra disso? Saía, sim. Você lembra disso? Lembro. O doutor Hermes foi um grande incentivador, principalmente do que chamava folclore monsclarense, né? Porque ele fazia tudo para divulgar e saía bem demais. E preservar, né? Preservar e saía bem demais, porque todo mundo participava, né? Era muito bom. Você já participou de alguma daquelas quadrilhas dele? Não, eu não lembro assim se eu participei, mas deve ter participado de alguma. Porque geralmente as coisas acontecem para encontro de namoro, encontro de amizade, então a gente ia para fazer parte daquilo. Ô Rei, quem é do seu tempo que fazia parte da turma que você participava, que você lembra que teve importância muito grande na história de Montes Claros? Olha, você foi uma turma, você fez parte de uma turma importante nessa construção de Montes Claros, né? Montes Claros começou a crescer, porque naquela Inclusive época, no Denox. Nem? Inclusive no Denox, que você trabalhou no Denox, né? Foi uma época muito boa, inclusive com a participação do Dr. Joaquim Costa, que colaborou muito para o desenvolvimento de Montes Claros e também da região toda, né? Do norte de Minas. Então o Denox tem uma participação muito grande na modernidade de Montes Claros, né? E da região toda, né? Da região toda. Norte a região Minas, hoje tem água, deve ao Denox, que começou tudo isso, né? Justamente aquela estação de tratamento de água lá nos Morrinhos foi toda feita durante o período dele. Aumentaram a área, né? Consertou tudo que tinha de defeito anterior, já estava decadente. Foi tudo, ele está lá até hoje, aquela maravilha que não dá problema nenhum de abastecimento da água de Montes Claros. E a rede de esgoto dessa área central toda de Montes Claros foi o Denox que fez, parece. O Denox que fez com participação da prefeitura. No governo de Toninho Rebelo, Toninho né? Rebelo. Então, eu me lembro que quando Toninho assumiu a primeira vez, em 1967, a primeira obra da prefeitura foi um convênio com o Denox para fazer. Porque a rede de esgoto no centro de Montes Claros toda não existia, era as fossas, né? Não existia, tinha uma parte. Tinha uma hora que a padatáriazinha dava um mau cheiro doido. Pois é. E aí o Riviera ali recebia tudo, né? Então ficou uma situação. Mas quem mais que você lembra, além do Joaquim Costa, fora Denox, assim, de pessoas que conviveram, que você conviveu muito, assim, muito importante para a história de Montes Claros? Olha, Montes Claros teve grandes personagens, né? Você nunca mexeu com política, mas... Não, eu até fui candidato a vereador na época. Você se arriscou? E arrisquei, graças a Deus eu perdi. Mas você foi candidato na época que vereador não ganhava nada, né? Hein? Ou já ganhava? Não ganhava não, o vereador não tinha... não tinha salário? Não tinha salário. Não era profissão, não? Não. Inclusive, talvez por causa disso, os candidatos eram muito bons. Muito bons e pretendendo se tratar em benefício da cidade sem ter vantagem nenhuma. Depois o negócio começou a ficar
meio bagunçado. Virou comércio. Virou comércio. Mas aí eu lembro de vários, de pessoas que participaram. Sidney Chaves foi grande vereador, Rui Braga foi, inclusive, era vereador tratando do problema do esporte da cidade, doutor Joaquim Mourão. Zé Nunes Mourão. Joaquim não, Zé Nunes Mourão. Zé Nunes Mourão, inclusive. E doutor Maurício, inclusive, depois foi prefeito. Mário Ribeiro. Prefeito não, Maurício foi reitor da Unimontes e foi secretário de Estado. Maurício foi candidato a prefeito, ele e Mário Ribeiro, você lembra que era? E perderam para Pedro Santos. Pedro Santos. Inclusive Pedro Santos, um bom prefeito, tendo a humildade dele, um homem extraordinário, e foi prefeito 2 vezes. Foi 2 vezes. Né? Ele foi 62, 66 e depois foi 70, 72. Exatamente. Eu não concordo com você que ele tenha sido bom prefeito, não. Bom, mas acontece... Ele era um homem muito bom. Na área humanitária. Grande médico. Na área humanitária foi... Na área humanitária. Foi um bom prefeito. Mas ele, para prefeito, eu acho que ele foi meio desorganizado. Bom, ele tinha mas era uma grande pessoa. Ele tinha aquela modéstia dele, né? Que ele não ligava. Inclusive, os trajes deles eram... E tem uma vantagem. Naquela época, na prefeitura, não tinha corrupção. Pois é, não tinha, né? Tanto que o secretário de Pedro Santos morreu tudo pobre. Inclusive ele. Inclusive ele. Mas, naquele tempo, eu acredito que as pessoas tinham mais amor a Montes Claros, né? Olha, tinha porque o interesse era cuidar da cidade, né? Educação, saúde e o problema urbano, né? Então, eu acho que foi perdendo. Cândido Canela foi um grande vereador, né? Cândido Canela não foi só grande vereador, não. Ele foi grande em muita coisa, muita coisa, inclusive. Um grande homem. Então, o Montes Claros teve personagens que hoje muita gente não lembra, esquece, não sabe quem é. Você conheceu o João Chaves? Conheci João Chaves, lá trabalhando no escritório de advocacia de doutora Pimenta. Mas como seresteiro e como cantor, você conheceu ele bem? Conheci. Não, como seresteiro, Cândido ele teve uma participação. Não, estou falando de João Chaves. Ah, de João Chaves. Não, João Chaves era um homem sério, né? Ele era um homem... Na época que eu o conheci, inclusive o filho dele, Raimundo, casou com minha irmã Terezinha, né? Mas ele era um homem muito sério, praticamente não saía de casa mais, ela ficava... Mas era um grande músico. Grande seresteiro. Compositor, inclusive, né? Eu trouxe aqui no meu programa, há uns tempos atrás, o Afonso Prates, Borba, que foi vizinho dele de casa, né? Acho que ele era um boêmio ajeitado, né? Mas nessa época... Apesar de ser um homem seríssimo. Pois é, mas nessa época da boemia dele eu não peguei. Agora, Cândido, você está falando de Cândido. Cândido você conheceu bem, né? Não, Cândido eu conheci. Lá no cartório eu fui convocado do DENOC para trabalhar no serviço eleitoral com o doutor Borja Vale, o doutor Vicente Pimenta, né? Foi uma época muito boa para mim, porque eu, além de ter aprendido muita coisa, eu usufruí do bom humorismo do fórum, onde é que tinha Geraldo Prates, onde é que tinha Pedro Prates, né? Pedro Matinê, inclusive, que foi o apelido dele. Então, o doutor Vicente, o doutor Borja. Então, foi uma época magnífica, que tinha também o Santinha Murim, que tinha o cartório, a mulher dele tinha um cartório, ele tinha o cafezinho lá, a lanchonetezinha dele. Então, tinha então, foi uma época muito boa na época do fórum, porque era espetacular, porque a gente trabalhava seriamente e tinha a hora do humor, né? Então, ficava tudo numa boa. E pessoas que foram importantes para o desenvolvimento do Montes Claros. Foi, mas... Todas elas, viu? Todas elas. Ô Rei, nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo nós vamos conversar sobre as histórias de Rei. Dos 2 livros que você já publicou e, pelo que você me disse, já está vindo o 3º aí, né? É. Próximo bloco nós vamos conversar sobre isso. Tá certo. Espera um instantinho e nós já voltamos.